o irmão faz uma renúncia bombástica e explica aqui quais são os seus casos dentro da congregação. O irmão Rodinei de Cajati, um grande amigo. A paz de Deus, Brasil! Muito obrigado, você sempre está conosco aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação, fica por dentro de tudo o que acontece. Muito obrigado de você sempre estar comigo todos os dias que eu faço vídeo aqui. Deus abençoe você que é do Brasil, do exterior, você de todos os estados brasileiros. Deus que abençoe, que esse vídeo chegue em sua casa, em suas mãos, mas que soa algo muito bom, que não seja algo que venha trazer constrangimento e etc e tal. Por que nós traz alguns vídeos aqui? Nós traz alguns vídeos para mostrar para vocês que servir a Deus é muito bom, mas ser religioso, estar debaixo das garras de homens, de pessoas que falam que servem a Deus, mas faz o contrário disso, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, que está dizendo que a extrema corrupção dos últimos tempos viriam homens trabalhosos, amantes de si mesmos, presunçosos, mais amigos do deleite do que amigo de Deus. Então é isso que nós denunciamos a cada dia. O servo de Deus que está na frente da obra de Deus, ele tem que estar inteirado ao atendimento para a Irmandade, ao atendimento da obra de Deus. A obra de Deus não se constitui em placa, nem em prédio, nem em dogmas ou CNPJ. Mas a obra de Deus é você e eu, é a sua família, o seu filho, os seus parentes. O irmão que atende a obra não pode ter o celular desligado, não tem horário para ele. 3 horas da manhã, se ele for chamado para atender a obra, que é você ou eu, tem que estar junto, tem que fazer essa missão. Não importa se é no hospital ou se é até no necrotério, reconhecendo um corpo ali junto com a família, ou até mesmo passando a noite toda velando alguém. Isso é obra de Deus. É correr atrás das pessoas, cuidar delas com amor, com carinho, saber se o pobre está amparado com alimento, se a viúva tem condição de se manter na sua casa. Nós temos que entender o que está escrito na palavra de Deus, em Tiago capítulo 1, do versículo 27. Está escrito assim: a verdadeira religião santa, justa e imaculada para com Deus Pai é esta: Assembleia de Deus, Comunidade Cristã no Brasil, Igreja Católica, Congregação Cristã no Brasil? Não. Ela diz assim: é a que cuida dos órfãos e das viúvas nos dias das tuas necessidades, nos dias das tuas tristezas. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos juntos entender o Evangelho de Cristo, simplificar tudo em 2 mandamentos cristocêntricos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A paz de Deus com todos. Aqui quem vos fala é o irmão Rodinei Teixeira. Para quem não me conhece, para quem já me conhece, receba a nossa saudação. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, a paz em Cristo. Não importa a maneira de se saudar. Eu gostaria que quem assistisse esse vídeo tivesse acesso a esse vídeo e que nós pudéssemos abranger a terra, que seja feita a vontade de Deus com esta saudação. Então que todas as denominações, que todos os seres humanos, neste momento agora, recebam a paz de Deus no seu coração. Amém. Irmãos, é com grande alegria e satisfação, um prazer muito grande, de estar participando, neste momento, de um ambiente espiritual, onde me sinto no direito e no dever de fazer a minha declaração, que era para ter sido feita há muitos anos. Eu fui membro da congregação, membro ministerial. Até hoje eu vou para a igreja, eu congrego na congregação, mas não sou mais membro ministerial. E como membro ministerial,
no ano de 2004, eu fui levantado no Ministério de Cooperador de Jovens na cidade de Cajati, onde atendi por 9 anos, quase 10 anos. E ali eu tive grandes experiências de vida. Deus nos abençoou grandemente. Já existia uma promessa de Deus na nossa cabeça quando éramos crianças. Nas nossas casas, quando tínhamos um movimento de oração, meus pais, nós sempre orávamos. Aliás, eu tenho que fazer uma confissão. Eu amo orar. Eu amo movimento de oração. E essa foi a nossa vida, desde quando éramos meninos. Então, como eu posso negar de onde viemos? Sendo assim, irmão, tudo se cumpriu na minha vida. Tudo se cumpriu na minha vida. Eu sempre peguei a abrangência das promessas de uma maneira muito séria. Muito séria. Mesmo que talvez existisse a pouca fé do pregador, eu alimentava a sua pouca fé com a insistência da minha existência para a concretização do nosso amanhã. E eu consegui. Não vou usar a palavra angariar, mas eu consegui manifestar afetos de promessas antigas no meu cumprimento derradeiro até os dias de hoje. E outras que vão se cumprir ainda porque eu creio. Então, assim, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, independente onde ela esteja sendo proferida. Por isso que eu estou aqui, numa dívida com os meus amigos, com os meus irmãos e com aqueles que têm prazer de lembrar o nosso nome e do legado que nós deixamos na Congregação Cristã no Brasil. Eu digo legado porque eu, com 9 anos de idade, preguei minha primeira palavra. Tudo que eu sabia fazer como experiência espiritual foi dentro da congregação. Meus pais, minha família, servem a Deus na congregação até o dia de hoje. Inclusive são membros do ministério. Então, para mim, é um grande prazer estar fazendo este vídeo para as pessoas e os irmãos que não tiveram uma satisfação plena da minha parte quando eu me ausentei do meu ministério. Irmãos, veja, eu não posso fazer uma declaração para acusar terceiros, para acusar preceitos doutrinais, para tirar vantagens de doutrinas com falhas, ou extremamente com brechas, para colocar o meu conhecimento aqui, criar uma tese nova, para convencer os irmãos que a decisão que os irmãos tomaram foi errada, que a denominação de onde eu vim foi errada, que a doutrina é errada. Não, irmão, não. Sabe por quê? Porque nós pagamos o preço. Nós vivemos as consequências hoje daquilo que nós mesmos plantamos. Porque nós aceitamos o plantio da submissão sobre nós. Quando fomos levantados para cooperador, por exemplo, no meu caso de jovens, você tem que ser submisso ao cooperador, o cooperador ser submisso ao ancião. Você aceitou isso? Irmão, se você aceitou, se eu aceitei, nós estávamos de comum acordo. Agora, no paralelo, vieram problemas que pelos meus princípios eu poderia ter já de cara pedido, no mesmo momento, um afastamento, pedido uma renúncia. Por quê? Porque aquilo não me agrada, é contra os meus princípios, eu não quero, de certa forma, deturpar os meus preceitos por conta daquilo que eu não concordo. Mas isso não ocorreu, nem comigo, nem com os irmãos que talvez estão ouvindo esse vídeo, estão participando deste vídeo, irmãos que tinham ministério na CCB, ou que têm ministério na CCB. A partir do momento que você enxerga algo errado e você omite, você está cometendo o mesmo erro. Você está omitindo, como existe no direito o crime de omissão. Eu não estou dizendo que isso é um crime, é só um exemplo para os irmãos entenderem. Você está omitindo. Se você omitiu, aquela alma, aquela família sofreu por algo que você também se calou. A voz de quem julgou, a voz de quem condenou, tem um peso e uma medida. Mas a voz daquele que se calou, esse ditado cala consente, não existe. Mas a partir do momento que você se calou, você não manifestou a sua vontade ali. Então por que ali nós não tomamos a nossa direção e falarmos, não, eu não concordo e vou tomar outros rumos? Não, nós persistimos. Mas quando chega a nossa vez, às vezes, nós não queremos assumir o nosso erro. E aí, sempre vamos culpar terceiros, vamos culpar a doutrina, vamos culpar a igreja, vamos culpar isso ou aquilo. As brechas que existem nas doutrinas das igrejas são muitas. Mas não cabe a nós corrigirmos este preceito de gestão administrativa ou doutrinal, porque os presidentes que criaram com os seus conselhos
as denominações resolveram tomar partido desta forma. E muitos, depois que perderam seus cargos, seus ministérios na igreja, decidiram sair falando, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, eu sabia disso. Pessoas que desviaram isso, pessoas que fizeram isso injustamente, derrubaram fulano, derrubaram ciclano. Ótimo. Se você sabia de tudo isso antes, por que o seu depoimento não teria validade naquele período? E só agora? Porque algo afetou você diretamente? Mexeu com a tua família? Ok? Ótimo. No meu caso, eu deixo declarado para todos que estão ouvindo esse vídeo que eu não tive nenhum problema grave para me ausentar do ministério, que até hoje eu não acho grave e não acho um problema. Nós tínhamos uma doutrina na igreja que não poderia pregar palavra em outra denominação. Se fosse pregar uma palavra em outra denominação, você era extinto do ministério. Bom, quando a obra se iniciou, ela se iniciou com os missionários. Eu não estou falando nem de Franciscon, porque é uma história que todos conhecem. Mas os missionários foram em outras igrejas, em outras congregações, em outras grandes assembleias, trazer povos para o nosso rebanho. Então, somente eles tinham uma autorização, né, uma autonomia ministerial maior para tal evento. E simplesmente eu achava natural. E eu recebi um convite de uma outra denominação, na qual já tinha sido propagado um ensinamento em ata que não poderia irmão do ministério pregar em outra igreja. Eu sabia disso. Eu fui, atendi o culto, preguei a palavra e não me senti mal por aquilo, porque eu estava falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para outros irmãos que tinham saído, que tinham se ausentado, outros estavam parados, outros tinham perdido a sua crença, a sua fé, estavam reunidos ali, talvez não para gladiar contra o passado, e sim para trazer coisas novas no futuro. E essa guerra, por falta de inteligência, trouxe a tantos prejuízos, como nós temos acompanhado até os dias de hoje. Então esse foi o motivo de eu me ausentar do ministério. Eu não renunciei e também não tiraram meu ministério. Eu me ausentei do meu ministério e nunca mais voltei. E nunca mais retomei o meu posto. Isso fazem 10 anos esse ano. E eu já tinha em mente fazer uma declaração e explicar isso para a Irmandade. E para todos aqueles que nos conhecem. E não foi possível. A Irmandade nos perdoa. Por certo, esse meu silêncio trouxe uma bagagem de experiência na qual eu pudesse trazer hoje para os irmãos o que realmente aconteceu. Foram 10 anos que eu congreguei. Foram 10 anos que eu servi a Deus da minha maneira. Eu congreguei em muitas igrejas que os irmãos não viam o meu rosto. Eu ficava do lado de fora. Eu congreguei do lado de fora da janela. Eu congreguei de dentro do carro. Eu parei meu carro, ouvia a palavra, terminava o amém, eu ligava o carro e ia embora. Ou seja, eu sempre vivi esse anonimato após a minha desistência do ministério. E nunca pleiteei a retomada do meu ministério. Nunca pleiteei. Até mesmo porque o nosso testemunho, até a presente data, sempre foi ilibado. Então não tinha o porquê tirarem de nós algo que nós amávamos. Mas, irmãos, sejamos honestos conosco mesmo. Nós somos nossos próprios deuses das nossas decisões. Nós somos os próprios responsáveis das nossas ações. Nós somos criadores das nossas emoções. Nós somos regentes da nossa música. A baila dos nossos sentidos está nos preceitos dos nossos princípios e inícios de vida, como acreditamos, onde pisamos. A fé, ela é exposta. E nós agregamos ela conforme o nosso entendimento. Talvez não como a regra exige ou impõe, mas a fé, ela canaliza dentro de nós conforme o nosso próprio entendimento. E nos dá a exterioridade da nossa manifestação. Sendo assim, nós temos aqui caminhos para trilharem de satisfação sempre. Mas não é esse o foco do vídeo. Eu só estou dizendo que a satisfação de estar aqui é grande por poder dar uma satisfação e uma declaração aos irmãos e aos amigos que já vêm me pedindo isso há muitos anos. Aqueles que conseguiram contato conosco, conversaram conosco, você tem que dar uma declaração, um depoimento do que realmente aconteceu. E realmente aconteceu, foram isso, irmãos. Eu me afastei do meu ministério porque alguns anciãos chegaram a uma pré-determinação
que eu não poderia mais atender culto e pregar a palavra porque eu tinha prego uma palavra numa outra denominação. Ponto. E para alguns, naquele tempo, irmãos, eu tinha pecado, né? Porque se eu preguei outra igreja, eu pequei. Eu pisei no sangue do Senhor Jesus. Eu blasfemei contra a palavra porque a palavra verdadeira só sai de uma denominação. A outra, então, não tem palavra verdadeira. Ou seja, muitos me julgaram. Eu lembro que nos comentários que fizeram, na minha ausência do ministério, foram muitos comentários negativos, dizendo: o irmão Rondinei, com tanta sabedoria, tropeçou na sua própria sabedoria, caiu no seu próprio entendimento, pisou no sangue do Senhor Jesus, que Deus tenha piedade da sua alma. Irmão, a religiosidade e os padrões invictos da física romperam os corações. Não foi de uma família, foi de uma grande multidão. E o peso do pedido daqueles que se foram é como o rogo do sangue inocente das crianças que morreram por amor do Evangelho. Onde passamos em determinados lugares da nossa vida, nós sentimos o cheiro do sangue inocente. Então saiba, eu não vou culpar ninguém, jamais. Porque o Senhor Deus já sabe quem é o culpado, quem é o justo e o injustiçado. E isso são caminhos tomados no próprio culto do silêncio, para que não se exponha uma vaidade mútua ao coração do injustiçado. E, como diz o ditado, é vida que segue. Eu fiquei 10 anos no silêncio. E hoje eu agradeço a Deus que o silêncio me ensinou muita coisa. Então, antes de julgarmos alguém, de falarmos de alguém, ou culparmos alguma denominação, ou culparmos alguma doutrina, pensamos nas nossas ações. Porque enquanto nós temos o nosso ministério, as nossas ações, estamos vendo coisas erradas, por que então não declaramos as coisas erradas quando nós vemos ela? Nós omitimos. Se nós omitimos as coisas erradas, nós também pagamos pelas coisas erradas. Porque não é só aquele que fala proferindo a condenação ou o juízo, mas aquele que cala também está consentindo porque não esboçou a sua verdade para salvar, talvez, uma família, uma alma, uma igreja. Então, irmãos, depois que a vergonha chega, talvez, na casa de um, na nossa casa, na casa de outro, aí eu vou vir em rede nacional, vou vir aqui nas redes sociais dizer: olha, a denominação foi injusta comigo, o cooperador foi injusto, o ancião foi injusto, o Braz foi injusto, o conjunto, o conselho de anciães foi injusto. Escuta, você já sabia dos problemas. E você não declarou os problemas quando feriu os teus princípios. Porque algo, quando fere os teus princípios e você dá continuidade, é uma ferida aberta. Que não adianta você depois fechar para não ficar cicatriz. A cicatriz já está em ti. Então aprenda com os teus erros. Aprenda com a maneira que você serve o teu Deus. De que maneira? Irmãos, todos nós temos os nossos erros. Nós aceitamos a submissão do ministério. Nós aceitamos a submissão dos mais velhos. Nós aceitamos. Se nós aceitamos, não podemos reclamar de algo que não aceitamos. Ou que aceitamos. Não podemos reclamar. Porque se você não aceita, era simples. Era só você se ausentar, pedir uma renúncia, pedir um afastamento e começar uma nova vida em outro lugar. Você é livre para isso. Entende? Só que a responsabilidade que era imposta como a obra da salvação, o único caminho da verdade, isso deixou sobre muitos corações um grande abalo. E os irmãos sabem aonde eles erraram. E tenho certeza que já foram punidos por isso. Não pelo homem, mas pelo próprio Senhor. Porque hoje a orientação é outra. Como vemos novos anciães, irmãos anciães hoje, da obra de Deus, que estão se preocupando em trazer o evangelho à tona de uma circunstância geral e não de uma circunstância individual, que é o que vinha acontecendo. Mas, graças a Deus, isto foi bom para todos. A ruptura que houve entre as denominações foi maravilhoso. Por quê? Porque ali se criou outras portas, outras oportunidades. Nasceram outras doutrinas, outros ensinamentos, linkado à mesma porta, para atracarem os seus postos no mesmo coração dos oceanos. Eu já estou vendo aqui o grande crescimento da obra de Deus em geral, porque o Senhor Jesus não destacou um caminho denominativo fiel e leal. O Senhor destacou: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Além de mim, não há outro Deus. Então sirvam a quem? Ao Senhor Jesus. E as manipulações que existem à volta, para cada um induzir, introduzir na mente do ser humano a destreza de uma cultura cristã, evangélica, não importa, tem o seu direcionamento. E as suas administrações são regidas por outros homens. E louvado seja Deus, que teve iniciativas de outros irmãos desramificar, iniciar outras obras, como estamos vendo hoje, e estão crescendo todas elas, independente da intenção dos corações. O que importa não é a intenção de quem criou. O que importa é a maneira que se prostram diante da sua fé. A fé vai te salvar. Não é a doutrina, não é a religião, não é placa. A fé vai te salvar. Tenha fé no Senhor Jesus. E não importa a condução que você está usando. Continua caminhando no seu caminho. Se você não está contente naquele lugar, dá um salto para outro lugar que te recebem. Porque o Senhor Jesus disse, se o norte não te aceita, vai para o sul. Ou seja, se aquela denominação não te aceita, pula para outra. Que vão te abraçar, que vão te amar, que vão te respeitar. Porque é difícil você entrar num lugar onde você não é bem-vindo e você dá tudo de si até o último dia da sua vida. Então, parte da tua tristeza, a culpa é tua. A depressão que você carrega, a culpa é tua. Porque você é o Deus das tuas decisões. Irmãos, temos que ter decisões concretas na nossa vida. Se você tomou uma decisão e você caminhou sobre ela, assuma as consequências dela. E não culpe ninguém por isso. Porque o culpado disso foi porque também houve uma manifestação de vontade da sua parte. E a obrigação de fazer não foi cumprida de ambas as partes. Então, trazemos aqui um coração limpo, sem rancor, sem ódio, sem nenhum tipo de revolta e feliz. Porque se fosse pelos preceitos daquilo que eram ditos, nós estávamos mendigando, nós estávamos na rua passando fome, nós estávamos presos, nós estávamos em outros lugares. Não. Não, porque não foi a denominação que me consagrou. Jesus Cristo me salvou. Como vai te salvar? Como vai cair sobre você agora esse entendimento de um verdadeiro cristão? A regra da imposição serve para trazer ódio, maldição. Mas a liberdade com Cristo, você sempre vai ser amigo dele e servo do Altíssimo. A sua onipresença está agora onde você está, onde eu estou, fazendo jus a esta verdade. Então, esta é a minha história, esta é a minha verdade, este é meu caminho. 10 anos em silêncio e agora eu resolvi falar com o coração limpo, que sinto muito por talvez ter deixado tantos moços, tantas moças, crianças, pais, amigos, sem uma satisfação. Deus que abençoe a todos. Estou aqui para dar continuidade na minha missão. Minha missão não parou. Não. Agora vem o segundo passo da minha vida. A segunda glória é maior do que a primeira. Eu sempre preguei isso em todo o meu caminho, mas eu não esperava que viria da maneira que está vindo hoje. Hoje eu tenho liberdade para expressar. Hoje eu não preciso ter medo da imposição das cãs embranquecidas, da experiência, para expor palavras que está no meu coração. Hoje existe uma hierarquia que se respeitam. E isso é muito importante. Então, eu sou de Cristo. Eu não sou de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cristo. Aonde eu senti de ir, eu vou. Na congregação cristã no Brasil, na Assembleia de Deus, na Igreja Batista. Aonde Deus me mandar entrar, eu vou entrar. Porque esse é o trabalho do missionário. Esse é o trabalho do homem de Deus que serve a Deus. E lugares que, se nós falássemos aqui, serviria de escândalo. Mas precisa destes homens para ir até os confins da terra e trazer aquelas almas de resgate para os braços da salvação. E com alegria, representatividade, especialidade, eu trago a vocês uma informação recente que eu não esperava. Eu tive uma revelação há 2 anos atrás, exatamente na cidade onde estou hoje, na cidade de Toledo. E ontem, vindo de viagem de Portugal, do país de Portugal, eu parei na estrada para descansar neste hotel onde estou. E veio à tona aquela visão de 2 anos atrás.
Deus me despertou na madrugada e entregou uma chave de ouro na minha mão muito grande, era pesada, e me colocou diante de diversas, inúmeras portas. E todas aquelas portas eram grandes, eram enormes, pareciam portas que só passavam gigantes. E uma voz falou no meu coração: abre a porta da direita. E eu fui abrindo. Abri a da direita, abri a da esquerda, abri a número 1, a número 2 e fui abrindo. Só a trinca da porta. Eu não abri a porta, eu só virei a chave da maçaneta, eu só virei a chave, eu não abri a porta. Eu virei a chave e deixava a porta encostada, eu não abria, também não olhava o que tinha lá dentro. Depois de muitas horas, cansado, eu já estava engatinhando no chão, suado, cansado. Eu dizia: eu não aguento mais. E a voz disse: só tem mais uma porta. E aquela porta, eu fui engatinhando, arrastando aquela chave. Quando eu pus na maçaneta e virei a fechadura, a voz falou: essa você tem que abrir. Quando eu abri aquela porta, irmãos, o impacto foi tão grande, mas tão grande, que eu vi uma grande multidão, mas uma grande multidão, enorme, incontáveis, milhões de milhares de pessoas. E eu não tinha como enxergar o dirigente que estava diante daquele povo. Não tinha como enxergá-los. Eram mulheres que tinham véu, eram outras que não tinham véu. Eram línguas diferentes que se manifestavam entre aqueles povos. E a voz falou dentro do meu coração: esta última porta agregou todas as portas que você abriu. Você virou a chave na fechadura, mas não abriu a maçaneta. Porque cada uma delas tinha partículas de povos que estavam separados. E a última porta que você abriu, todos já estavam juntos, louvando e glorificando ao mesmo Deus. E da minha boca saiu assim: congregação dos justos, louvai ao Deus vivente, os seus favores são muitos, louvai ao Criador. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Ali era a verdadeira congregação de Jesus Cristo. Congregação é reunião de povos. E estava todos os povos de línguas, de tribos e nações adorando o mesmo Deus. Eu entrei cansado por aquela porta e não me lembro, desde aquele dia, ter sentido tristeza na minha alma por não estar em evidência ou exteriorizado em um momento único para provar que a fama ou a glória do homem seja algo importante, porque ela perece como a erva e o seu poder aqui na terra termina. Louva o teu Deus com alegria. Se você não encontrou o teu caminho para agregar o amor da sua salvação, você vai encontrar por esse vídeo. Se você já encontrou e está em outra denominação, glorifica o teu Deus, porque um dia vamos nos encontrar na mesma cidade. Porque o teu Deus é o meu Deus. A tua manifestação de vontade é a minha manifestação de vontade. E isso vai nos levar para o caminho da eternidade. Então, irmãos e amigos, entendam. A glória que o homem quer trazer para a terra física não é apalpável. Pensa bem comigo, a glória não é física. A glória, o reino, a eternidade, ela é metafísica. Olha que impressionante. O que é metafísica? É o significado de algo filosófico para trazer a veracidade, a veemência da verdade, de metafísica para físico. Transferir o que é de Deus para o homem e de homem para de Deus. Ou seja, o que está limitado em nós está na busca por aquilo que não conhecemos. A metafísica só vem para provar a nossa essência. A essência chamada soberania eterna, que está regendo o controle de todas as denominações na forma de sua vontade. Então glorifica a Deus pela necessidade do mundo que você vive hoje.
e não dos preceitos limitatórios das pessoas e da sua irmandade apenas. A sua irmandade já tem um abrigo, a sua irmandade já tem um sinal de redenção. E aqueles que não conhecem e queriam conhecer o que você conhece. Eu estou aqui próximo da guerra. 3 horas de avião para a Ucrânia. 2,2 milhões de pessoas já se refugiaram para outros países. Famílias que estão morrendo na divisa da Ucrânia. Mães, filhos, metralhados pelo poder da pólvora, do fogo, da destruição. Estão pedindo um Deus que se manifeste por eles, pela miséria, pela fome. Porque a guerra, ela é avassaladora, ela devasta por onde passa. E quantos estão chorando porque queriam ter o que você tem, sentir o que você sente? Por isso que o evangelho se torna limitado se nós pensarmos somente na irmandade local ou na irmandade congregacional de onde você serve o teu Deus. Não. Abranja, irmão, os espetáculos da vida com a pregação do teu coração e do teu espírito, repousado sobre todos aqueles que fazem parte da oxigenação desse espaço, as cores das bandeiras diferenciadas, o horizonte que se esconde, a pino em todos os montes e nações por onde andamos. Glorifica o teu Deus por você estar onde você está. Porque hoje, decisões serão tomadas, tanto politicamente, quanto ministerialmente. E essas decisões vão a cada dia cumprindo o seu papel nas brechas existentes. E nós estamos aqui, preocupados, talvez, com determinadas regras que vão nos levar à aparição do julgamento. Não julgue para não ser julgado. Se o norte não te aceita, vai para o sul. Manifesta o que Deus te deu. E seja você íntegro e dono da sua solução. Entregue para Deus o que já está pronto. Porque a obra não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ela já existe antes de você nascer. E já está profetizado o que vai acontecer antes de você partir. Dá glória ao teu Deus, irmão, irmã, e todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo, tendo o privilégio de ouvir esse vídeo. A nossa vida não está mais presa. Nós somos livres, nós somos servos de Deus. Nós estamos soltos para pregar o evangelho e falar da palavra de Deus. E tem uma grande novidade para passar para os irmãos. Eu, em toda essa trajetória, esse caminho, nunca ninguém me ligou. Irmão Rondinei, como você está? A tua família? Não. Mas tudo foi permissão de Deus. Eu paguei o preço das minhas consequências, porque eu também admitia que aquele legado fosse assim. Mas o legado ficou. Nós deixamos um legado por onde nós passamos. Porque até hoje, o nome do Senhor Jesus, entenda bem, é glorificado na boca da igreja através do instrumento que foi usado naquela determinada ação, daquele determinado dia. Deus usou do irmão Rondinei, libertou Ciclano. Deus usou do irmão Fulano, libertou Ciclano. Entende? Então, ou seja, as libertações tiveram um instrumento. E o instrumento sempre é lembrado por aquilo e que compôs sobre ele a regência da música de Deus. Então, hoje, eu agradeço a Deus porque, com tudo isso, me gerou uma grande oportunidade. Eu convido os irmãos, a sociedade, as pessoas que não conhecem, as pessoas que têm o prazer de se aproximar de algo inefável, venham nos visitar. Eu estarei no Brasil dia 29, na Comunidade Cristã do Brasil, Nova Comunidade Cristã do Brasil, junto com o nosso irmão Isaías e junto com todo o ministério, onde eu trouxe a minha manifestação de vontade para estar junto com os irmãos, servindo a Deus junto neste ministério, de uma maneira livre e independente. Não teremos obrigações de carregarmos sobre nós pesos de arrependimento. Não. E segurem o novo projeto que está chegando, que já foi falado em reunião, em gabinete fechado, vamos dizer assim. Nós estaremos juntos dia 29, onde Deus vai dar a graça de ser ordenado ali com os servos de Deus. Estaremos ali ajudando os irmãos, porque a minha missão é viajar em volta do globo e trazer o evangelho a todos aqueles que querem participar. Irmãos, para a graça de Jesus Cristo, eu tenho um endereço, porque eu fui acomodado neste endereço. Eu fui acomodado neste local. Eu fui convocado
e pelo respeito que tenho aos irmãos que dirigem esta obra, eu aceitei de um bom grado e excelente coração. Aliás, são 10 anos, né, irmão? Que eu estou esperando por uma obra e a obra aconteceu. Moisés, Ministério, Nova Comunidade Cristã no Brasil. Espero que os irmãos estejam de braços abertos para nos receber aí dia 29/4 na Assembleia Geral dos Irmãos. Estaremos juntos buscando os dons de Deus e servindo o Senhor de um puro e sincero coração. Deus que abençoe os irmãos. E saiba, o reino não é físico, ele é metafísico. Reconheça a tua essência. Entenda o que o teu coração quer dizer. E nunca coloque peso nos teus pelos erros que você cometeu. Nunca culpe as doutrinas e as denominações que você um dia passou para se justificar diante de uma satisfação inequívoca. Jamais. Não se equivoque por saber quem você representa hoje. Não tenha vergonha do que você era, mas edifica o seu tabernáculo pelo templo que te mostra, com palavras hoje, quais são as tuas pisadas em direção. Resuma a tua vida na independência da sua própria autonomia. Rege os teus punhos com força consagrada. Alegra o teu espírito no regozijo da tua alma. Não se preocupe com o passado dos injustiçados ou daqueles que usaram da justiça para uma mera injustiça. Porque está escrito, chegará dias que a justiça dará lugar para a injustiça operar. E quando a abominação chegar nos lugares santos, aí será o fim. Já chegou. Já estamos no princípio do fim. Então alegra-te, ó alma, porque vai fazer parte da tua história. Não seja mais preso nos legados da ambição ou no reino da busca de uma posição. Não seja a posição o teu dominador. Seja você dominador da sua posição. Não a posição te dominar para te levar aos extremos da loucura e você ferir os corações até da tua própria família por conta de uma máscara. Seja você. Paga o teu preço. Tira a tua máscara. Abre o teu coração. Não carregue maldição dentro de você. Perdoe todos aqueles do passado que estiveram no teu caminho. Perdoa. Porque se você conseguir perdoar todos aqueles que lutaram contra ti, a partir deste vídeo, desta data de hoje, a tua vida começa a mudar a partir de agora. Não vai ser amanhã, vai ser agora. Limpa o teu coração. Homem de Deus, mulher de Deus, limpa o teu coração. Seja firme. Estamos na cidade de Barcelona, morando na Espanha, vivendo na Espanha. Europa é muito mais difícil, mas aqui vamos dar início à obra de Deus, junto com Moisés, comunidade cristã no Brasil, e agora a comunidade cristã na Espanha, comunidade cristã em Portugal, comunidade cristã na Inglaterra, já começou a tomar corpo. Então assim, os irmãos que estão em Barcelona, Madrid, La Corunha, irmãos, Galícia, aonde vocês estiverem, entrem em contato com o irmão Isaías, vamos nos reunir, vamos falar das coisas de Deus. A minha missão não é que ela seja diferenciada, mas eu estarei livre para levar as mensagens e o evangelho aonde Deus me mandar em qualquer país do mundo. E outra, vou deixar bem claro para os irmãos. Depois vamos falar sobre sucesso, trabalho, conquistas, amor e vida eterna. Porque o Senhor disse, a uns eu darei 20, a outros eu darei 100, e ainda a vida eterna. Então, ou seja, o Senhor quer dar isso para todos. Irmão, além do nosso sucesso, do meu sucesso profissional, financeiro, afetivo e espiritual, eu não quero isso sozinho para mim. Eu quero ter o prazer de compartilhar com os irmãos. Então, a minha felicidade é essa, ter a oportunidade de fazer parte desse ministério e levar a voz de Jesus Cristo ao mundo de maneira diferenciada, para não cairmos nos mesmos erros que caímos no passado. Por culpa nossa, consequência do que pagamos. Agradeço a Deus pelo tempo de todos, fico feliz. Deus que abençoe e que todos nós sejamos, hoje, únicos responsáveis das nossas ações. A paz. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários. A sua opinião faz toda a diferença. Deus abençoe e até o próximo vídeo.